Boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre um acidente envolvendo um carro autônomo da Uber que aconteceu em 2018. Os integrantes são eu, Ana Luísa, a Alexia, a Gisele e o Thiago. Pode passar. Para a gente entender um pouco melhor esse caso, primeiro a gente precisa olhar para o contexto e as causas que envolveram esse acidente. No dia 18 de março de 2018, um veículo autônomo de testes da Uber, que seria um Volvo XC90 modificado, ele estava operando em modo condução autônoma nas ruas de Temple, que fica no Arizona, e havia uma motorista de backup chamada Elaine Esberg. As investigações mostraram que o sistema de direção autônoma chegou a detectar pedestres cerca de 6 segundos antes da colisão, mas não tomou nenhuma ação. O software que mudou essa direção, ele mudou várias vezes a classificação do que ele via. Primeiro ele entendeu que era um objeto desconhecido, depois como um veículo, só depois como uma bicicleta. Esse atraso na interpretação fez com que o sistema não acionasse a frenagem de emergência a tempo. Outro ponto que é importante ressaltar é que a conduta da motorista de segurança, Rafaela, nas gravações mostraram que ela estava atenta à estrada, mas no momento do acidente ela estava olhando para o celular, alguns segundos antes. Isso impediu qualquer reação humana que pudesse evitar esse acidente. Também vale destacar que um pouco antes, a Uber havia tomado a decisão de reduzir o número de funcionários por veículo, passando de 2 supervisores para apenas um. Existe também o contexto regulatório, porque no estado do Arizona se adotavam poucas políticas para veículos autônomos. Eram políticas flexíveis também. Essa abordagem mais permissiva incentivou empresas como a Uber a acelerar o desenvolvimento e colocar seus carros em circulação, mesmo com a tecnologia ainda em fase de amadurecimento. E alguns especialistas já estavam alertando que esse ritmo poderia aumentar riscos quando esses testes forem realizados nas vias públicas. Pode passar. Aí é só um pouco da linha do tempo. Aí, como eu havia falado, 6 segundos antes do impacto, o sistema já tinha detectado algo na pista, mas não conseguiu identificar corretamente o que era. Foi um erro de software. 3 segundos antes, o sistema ainda estava tentando entender o que via. Ele mudou várias vezes. E só depois que ele entendeu que era uma bicicleta, mas mesmo assim não foi suficiente. 1 segundo antes da colisão, aconteceu a falha crítica, que o sistema não ativa o freio. E a motorista que não reage a tempo, porque ela estava distraída no celular. E também qualquer intervenção humana nesse tempo já não seria suficiente. Então, no 0 segundo, acontece um impacto e resulta na morte da Elaine Esberg. Ou seja, essa cadeia de eventos mostra um conjunto de falhas, tanto do software quanto da supervisão humana, que aconteceram em sequência sem que nenhuma barreira de segurança impedisse esse acidente. Pode passar. Eu vou falar um pouquinho dos atores envolvidos, né? O primeiro seria a empresa Uber, né, que foi responsável pelo desenvolvimento e teste do veículo autônomo, né, através da sua divisão de veículos autônomos, também chamados ATG. O motorista de segurança, também chamado de backup driver, foi a Rafaela, que era responsável por retomar o controle caso o sistema falhasse. Foi o que realmente aconteceu. O sistema teve uma falha crítica, mas a pessoa responsável por tratar essa exceção do sistema, né, não estava com atenção sobre o que estava acontecendo na hora, né? Temos os autores do sistema autônomo, né? Equipe de engenharia, fornecedores de sistema e software de percepção. Também temos os órgãos reguladores, né? Um exemplo deles seria National Transportation Safety Board, ou NTSB. Autoridades do estado do Arizona e polícia local de Tempe, que são os legisladores. E também, né, a gente pode falar sobre os legisladores e formuladores de políticas de mobilidade autônoma, que são responsáveis por licenciatura, regulamentação e ambiente de teste. Pode passar. Vou falar agora um pouco dos dilemas éticos. Um seria segurança versus inovação acelerada, né? A Uber tomou uma decisão de testar em vias públicas com uma tecnologia que ainda necessitava de maturação.
que levanta o dilema entre avanços tecnológicos e proteção de vidas humanas, sabendo que não era um sistema final, ele não deveria ter sido testado em uma via pública. Outro fator seria a responsabilidade e transparência. Em caso de falha de um sistema autônomo com backup humano, quem é o responsável? A Uber, o motorista humano, o software e o legislador? Estudos mostram que a responsabilidade em sistemas de controle partilhado tende a recair sobre o humano, embora as falhas técnicas sejam determinantes. No caso, toda a equipe deveria ter criado uma metodologia para que não ocorresse esse acidente, caso ocorresse uma falha técnica nas máquinas. Outro ponto seria dever de precaução. O princípio ético da precaução exigiria que sistemas que colocam vidas em risco fossem testados com maior controle, com redundâncias e supervisões mais rígidas, o que não ocorreu nesse caso. Outro ponto é a transparência e comunicação com o público. O público ou usuário que não tenham plena noção dos veículos que estavam em fase de teste nem dos riscos envolvidos. A empresa tem o dever de informar sobre a área que esses testes estão sendo feitos, as pessoas terem cuidado quando esse veículo automotor estiver transitando na área. O que foi o dever de informar, ele foi negligenciado. Outro ponto é justiça e igualdade de risco. O caso envolveu um pedestre que não estava no veículo, o que sugere que terceiros podem pagar o preço por falhas de tecnologia, levantando questões de equidade no risco. Uma pessoa que não tinha nada a ver com o teste, um pedestre, foi envolvido nessa fatalidade. Pode passar. Bom, vou falar um pouco das consequências desse acidente. Para a sociedade, o incidente ele abala a confiança pública em veículos autônomos, também levanta questões sobre segurança e sobre quando será ético permitir os testes em vias públicas. As consequências para a Uber levou à suspensão imediata dos testes de veículos autônomos em diversas localidades, levou também danos à reputação da empresa, custos legais e de seguro e repercussão pública negativa. Consequências para a engenharia de computação e o setor automotivo no geral. Esse caso marcou um alerta para a necessidade de melhores sistemas de percepção, supervisão humana mais robusta, protocolos de segurança e análise de falhas e regulamentação mais clara. Consequências para a regulação. Impulsionou os órgãos reguladores a revisar os requisitos de teste de veículos autônomos, licenciamento e relatórios de segurança e padrões mínimos. E em termos técnicos, o sistema falhou em classificar corretamente o objeto, no caso a pedestre, né? E falhou em gerar a frenagem automática, apesar da detecção, e o backup humano, como falado aí, não interveio a tempo, sinalizando falhas combinadas de hardware, software e processo de supervisão. Pode passar, por favor. Agora, falando sobre as lições aprendidas e recomendações, essas falhas nos ensinaram lições cruciais, que se aplicadas podem salvar vidas e construir a confiança necessária para que a mobilidade do futuro se torne realidade. Em primeiro lugar, não se pode negociar a redundância. Até que a tecnologia seja 100% comprovada, é fundamental ter um plano B. Significa que 2 operadores por veículo ou um sistema automático de intervenção. Nesse caso do Uber, havia apenas o operador que estava distraído. E por que ele não interveio? Em parte porque o próprio sistema foi configurado para não frear automaticamente. Essa decisão tomada para evitar frenagens bruscas teve uma consequência fatal. Essa decisão tomada para evitar frenagens teve uma consequência fatal. A lição é clara: sistemas autônomos precisam sim ter a capacidade de uma frenagem de emergência independente. Mas e se o operador se distrair? Aí entra a terceira lição: monitoramento humano.
constante. Não basta colocar uma pessoa atenta, é preciso ter mecanismos como câmeras que rastreiam o olhar, que detectam a distração e forcem a transição em modo seguro, para um modo seguro. Antes mesmo de chegar à rua, a quarta lição é o teste exaustivo. São necessários milhões de quilômetros em simuladores e ambientes controlados para prever cenários complexos. A rua não é um laboratório. E por trás de tudo isso está a cultura da empresa. Quando a velocidade de lançamento é priorizada sobre a segurança, sinais de alerta são ignorados. É preciso uma cultura que investigue falhas internas e não as esconda. E para concluir, as recomendações finais se estendem além das empresas. É essencial a transparência com o público sobre os reais riscos da tecnologia e, por fim, uma regulamentação proativa por parte dos governos, existindo relatórios, auditorias e padrões mínimos de segurança. O caminho para a inovação não pode ser pavimentado com atalhos. A segurança deve ser sempre um componente não negociável da equação. Essas aqui são nossas referências e obrigada pela atenção.